Aos Romanos, capítulo 8, leremos do versículo 13 ao 19. Romanos, capítulo 8, do versículo 13 ao 19. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do 13 ao 19. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, eu quero lhe dar graças, Senhor. Quero bendizer e exaltar o teu nome, Senhor, pelo privilégio que temos nesta noite de estarmos na tua casa, na tua presença, louvando, bendizendo o teu nome. E agora temos diante de nós a tua palavra que é viva e eficaz, palavra que é mais penetrante do que a espada de duplo fio, palavra que é como um martelo que esmiuça a pedra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Senhor, agora te pedimos, ó Deus, fala conosco, que esta palavra, Senhor, nos seja, Senhor, interpretada pelo teu Santo Espírito nas nossas mentes, nos nossos corações, e que possamos entender os mistérios dela nesta noite. Que a tua graça, a tua direção, o teu amor esteja sendo manifesto no nosso meio, Senhor, falando com a tua voz doce, suave nos nossos corações e nos fazendo entender aquilo que o Senhor espera de nós nessa noite. Senhor, eu declaro a minha total dependência de ti, Senhor, e te peço, glorifica o teu nome, somente o teu nome, ó Deus, no meio da tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco nesta noite a respeito do que o Senhor espera de nós, daquilo que Ele espera que nós sejamos, aquilo que Ele espera que seja o nosso comportamento, a nossa atitude no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Ele, na nossa vida cristã. Uma coisa é certa, quando nós recebemos o Evangelho, quando nós recebemos Jesus, abrimos o nosso coração, nós sabemos pela palavra de Deus que os nossos pecados foram perdoados e que agora nós temos uma nova natureza, nós temos uma vida de Deus em nós para vivermos segundo a palavra dele. E essa experiência de abrirmos o nosso coração, essa experiência de deixarmos Ele entrar e assim a nossa vida ser transformada, ser mudada, passarmos a ter um relacionamento com Ele, com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, é algo que vem transformar o nosso dia a dia, é algo que vem mudar a nossa maneira de pensar, é algo que vem nos fazer enxergar coisas novas, coisas diferentes, entender coisas que antes nós não entendíamos. Então, na verdade, esse início da caminhada cristã é algo lindo, é algo maravilhoso. Por quê? Porque nós entendemos que o Senhor está se revelando para nós e nos ensinando a dar os primeiros passos nessa nova jornada, nessa nova caminhada de coisas tão lindas e tão gloriosas que Ele tem para nos ensinar.
Mas justamente logo após esse processo, esse início da caminhada, uma das primeiras coisas que Deus faz é nos inserir no seio de uma igreja, é nos colocar dentro do corpo, é nos ligar com Ele, não só através do nosso relacionamento pessoal com Ele, mas também através do nosso relacionamento com o corpo, que a Bíblia chama, que é a sua igreja, que a Bíblia identifica como sendo a sua igreja, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo estabelecido na terra. E o propósito do Senhor ao nos colocar em uma igreja, em nos inserir dentro de uma igreja, é justamente nos aperfeiçoar para a obra do ministério, do chamado, do propósito que Ele tem nas nossas vidas e para a edificação desse corpo, que é a igreja. Então, uma vez que nós estamos inseridos nesse corpo, tivemos a primeira experiência, entregamos a nossa vida, caminhamos com Ele e agora estamos nessa caminhada com o Senhor, nós vamos agora dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, viver agora a experiência da nossa edificação e por sua vez da edificação da igreja como um todo. Porque se somos igreja, quando somos edificados, a igreja é edificada. Se somos igreja, quando nós somos fortalecidos, a igreja é fortalecida. Então, o propósito do Senhor é claro. Em Efésios, no capítulo 4, o versículo 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então esse é o propósito do Senhor através de nos colocar nesse corpo, nessa igreja, fazer o nosso aperfeiçoamento. E para quê? Para a obra do ministério e para que mais? Para a edificação desse corpo que cresce juntamente conosco. Então, esse viver agora praticando a palavra de Deus, esse viver agora que vem de Deus na nossa vida, e a pessoa do Espírito Santo que vem nos ensinar, que vem falar conosco através da sua palavra, através das nossas experiências pessoais com Ele, esse novo viver vai nos levar ao que nós chamamos de amadurecimento. O que a palavra diz aqui é aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, edificação do corpo, não é outra coisa a não ser o crescimento pessoal, o amadurecimento pessoal que vai refletir no crescimento, no amadurecimento da igreja. Em Romanos 8, versículo 14 que nós lemos, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui eu quero parar para pensar um pouco a respeito disso. Se agora nós somos filhos de Deus, se agora nós somos cheios do Espírito Santo, agora nós somos guiados pelo Espírito Santo, isso significa que a nossa relação com Deus agora é diferente. Agora nós não temos mais a relação de alguém aqui na terra procurando um Deus que está distante lá no céu, ou um Deus que viveu há 2000 anos atrás e morreu lá na cruz. Não, nós estamos agora prontos a viver uma relação pai e filho. Uma relação de pai e filho é uma relação que acontece todo dia. Alguém aqui só é pai segunda, terça e quarta? Não. Os meus filhos, a maior parte já estão longe, que já estão casados, já estão seguindo a sua vida, mas todos os dias eu sou pai, e eles são meus filhos, e o nosso relacionamento, por mais distante que eles estejam, continua sendo o mesmo relacionamento de pai para filho, e filho para pai. Então, na verdade, o que o Senhor quer de nós é uma relação constante de pai para filho, de filho para pai. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que é através do Espírito Santo que agora faz morada no nosso coração, agora que nós abrimos o nosso coração, agora que nós recebemos Jesus, o Espírito Santo entrou e Ele nos guia a esse tipo de relação. Agora somos filhos e não somente servos. É interessante que nós normalmente usamos a expressão servo. É errada? Não. Somos servos também. Agora, qual a diferença do servo que é só servo e para o servo que é filho também? A diferença é que o servo que é filho, ele trabalha,
não por um salário no final do mês, mas ele trabalha porque sabe que tudo que é do Pai é dele também. Ele trabalha não pensando em algo que vai receber no final do dia, apesar de que ele sabe que virá a recompensa, o Pai vai recompensá-lo, mas independente da recompensa ou não, ele é filho. Então, na verdade, quando nós falamos de servos, nós falamos de algo limitado, nós falamos de algo que está dependendo de uma relação de troca, de uma relação de responsabilidades, mas apenas baseado em um compromisso, em um contrato. Eu sou servo, ele é senhor, eu sou empregado, ele é patrão. Em outras palavras, é isso. E esse relacionamento não é o que Deus espera de nós. Apesar de nós sermos ensinados com isso, apesar de nós usarmos essa expressão, somos servos, somos sim, mas somos servos porque escolhemos servir. Somos servos porque amamos ao Senhor ao ponto de servi-lo independente da recompensa. Um filho, ele não pode só arrumar a casa se a mãe der R$10 para ele no final do dia. Por quê? Porque ele faz parte daquela casa é dele também. No final do dia a mãe pode dar até 20, mas a motivação dele não pode ser aquilo que vai vir de um salário, de uma recompensa. Por quê? Porque ele entende que ele faz parte daquela casa, ele entende que ele faz parte daquela família. Então, ele tem responsabilidades nessa relação pai e filho. E essas responsabilidades é o que nós fazemos como servos, é o que nós trabalhamos, é o que nós oferecemos ao Senhor. Agora, se o pai virar para o filho e dizer assim: olha, você trabalhou hoje o dia todo, mas hoje eu não tenho recompensa para você, continua. O que o filho vai fazer? Vai pedir as contas e vai embora? Não, ele não é empregado, ele não é servo, ele é filho. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que quando o Senhor Jesus morreu por nós lá na cruz do Calvário, foi para que nós nos tornássemos filhos. Servos é aquele que faz a vontade dele. Amém, que bom. Só que Deus vira e fala assim, o meu servo Ciro. Sabe quem que era Ciro? Um rei da Babilônia, profano, que não conhecia Deus. Mas sabe por que Deus chama Ciro de servo? Porque ele escolheu Ciro para realizar alguma coisa para ele, que era retornar o povo para a cidade de Jerusalém, quando eles estavam exilados lá na Babilônia. Então, naquele momento, Ciro era o servo dele. Agora, Ciro conhecia ele como pai? Não. Ciro era filho? Não. Ciro serviu a Deus? Serviu. Agora, ser servo de Deus não significa que nós somos filhos. Agora, se nós somos filhos, com certeza nós vamos servir. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, a relação é outra, e é isso que o Senhor espera de nós. Então, todos nós que vivemos no Espírito, nós precisamos ser filhos. E se nós formos buscar lá no grego, no original desse texto aqui de Romanos 8,14, nós vamos ver que a palavra usada para filhos aqui é huios, que significa filhos maduros. No grego existem duas palavras que são traduzidas no português para filhos: teknon, que é a criança, o filho pequeno, o bebê, e huios, que é o filho maduro, o filho adulto, o filho já capaz de responder por suas responsabilidades. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui é que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles precisam ser filhos maduros, filhos capazes de responder pelas suas responsabilidades, pela sua posição de filho. No momento em que nós começamos a viver a vida cristã, no momento que nós começamos a praticar a palavra de Deus, no momento que nós começamos a nos relacionar com o Senhor, e o Espírito Santo começa a transformar a nossa vida, mudar a nossa maneira de pensar, as nossas atitudes, nós vamos assim sendo levados ao amadurecimento.
Como nós falamos, quando Deus fala de aperfeiçoamento dos santos, quando Deus fala de edificação do corpo, Ele está falando de amadurecimento. E aí você vê isso sendo confirmado no original grego. Ele fala de filhos maduros. Então, nós precisamos entender que Ele quer que nós sejamos não só filhos, mas além disso, filhos maduros. Filhos capazes de fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz o quê? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a salvação do Senhor, o Senhor veio para os seus, ou seja, veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel não recebeu. Mas a todos quanto receberam, ou seja, todos quanto abriram o seu coração para Jesus, o Senhor lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Agora, nesse texto de João 1,12, sabe qual é a palavra que usa lá? Tecnon, que é filhos, crianças, bebês, recém-nascidos. Por quê? Porque lá está falando do momento de você receber Jesus, do momento de você aceitar, do momento que você foi gerado por Deus, do momento que o Espírito Santo entrou no seu coração e você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ali você é um recém-nascido espiritual, é um bebê em Cristo. Mas é para isso que o Senhor te gerou? Nós que somos pais, sabemos que uma das coisas que precisa ser acompanhada na saúde de uma criança é o crescimento. No primeiro ano, você leva a criança no pediatra, normalmente uma vez por mês ou a cada 2 meses, dependendo da situação, e lá o pediatra vai medir a criança e ver se está tendo crescimento. Por quê? Porque nós geramos filhos para crescer. Nós geramos filhos para amadurecer, nós geramos filhos para que um dia eles sigam seu caminho. Infelizmente, hoje em dia existe uma tentativa do inimigo de frustrar isso, gerando o que eu chamo de meninos, homens de 40 que ainda estão agindo como menino dentro de casa, na dependência dos pais. Mas não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é que cada um chegue ao amadurecimento físico, o amadurecimento emocional e o amadurecimento espiritual. Todos nós precisamos percorrer essa caminhada com Deus, buscando esse amadurecimento, buscando esse crescimento. O Senhor nos deu o poder de sermos filhos, ou seja, podemos ser filhos, mas infelizmente muitas pessoas estão preferindo ser servos e ainda querem definir o salário no final do mês. Senhor, eu preciso pagar minha conta, então eu vou na igreja todo dia esse mês até que essa conta for paga. Que é isso? Relação patrão-empregado? Eu te dou meu tempo indo na igreja e o Senhor me dá o dinheiro para pagar a conta? É isso que o Senhor espera de nós? Não. Tudo que é do Pai é nosso. Se Ele deseja, se o Pai deseja que eu esteja na igreja todo dia, eu vou estar. E todas as minhas necessidades Ele vai suprir. Porque eu amo acima de todas as coisas, porque eu vivo para Ele, porque eu sou filho. Eu não sou empregado. Em Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque convinha que aquele que por cuja causa são todas as coisas e por quem todas as coisas subsistem, tendo que levar muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelas aflições o autor da salvação deles. Olha que coisa linda, irmãos. Olha, primeiro o escritor aos Hebreus identifica quem é Deus, Porque convinha que aquele quem? Aquele por cuja causa são todas as coisas. Nós falamos disso algumas semanas atrás, Semana passada falamos de novo. Tudo vem dele.
né? Por cuja causa são todas as coisas. Aquele por cuja causa são todas as coisas. E por quem todas as coisas subsistem. Todas as coisas subsistem por Ele. É dele, por Ele. E a terceira coisa qual é, irmãos? Para Ele. E aí vem aqui, ó. Tendo que levar muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se pelas aflições o autor da salvação deles. Ou seja, o desejo de Deus, aquele que vem dele todas as coisas, que mantém todas as coisas, é levar muitos filhos a Ele novamente, à glória dele, à presença dele, ao poder dele, à unção dele, ao propósito dele, à maturidade na presença dele. É esse o objetivo dele. Para isso ele enviou Jesus. Para isso ele enviou o autor da salvação, que é o nosso Senhor Jesus, e aperfeiçoou esse autor da salvação pelo sofrimento, pela aflição. E o Senhor sofreu por nós. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, não foi por acaso, mas foi para que muitos filhos fossem levados à glória, ou seja, filhos maduros, filhos que conhecessem o poder do seu Deus, filhos que fossem parecidos com o seu Pai. É isso que o Senhor espera. Agora, somente um filho maduro pode ser levado até a glória dele, pode entender esse processo de que nós vivemos para retornar tudo para Ele, que a nossa vida é para Ele, que a nossa existência é dele. No texto que nós lemos em Romanos 8, versículo 16, diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nesse ponto, diferente lá do versículo 14, aqui no versículo 16, a palavra grega é tecno. O Espírito fala conosco que nós somos crianças de Deus, que nós somos gerados por Deus, que nós somos bebês. Quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo testifica isso em nós, e nós começamos esse relacionamento. Agora, a intenção é sermos sempre os filhos crianças? Não, é chegarmos à maturidade. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos hoje: qual tem sido o nosso nível de maturidade? Será que nós estamos sendo filhos maduros como o Senhor espera, ou filhos crianças imaturos? Ah, mas também Deus não me deu o que eu queria, por isso que eu ainda estou imaturo. Claro, não vai dar. Você pega uma nota de R$100 e dá na mão de uma criança de 2 anos? As riquezas o pai só vai dar para filhos maduros, para filhos que crescem, para filhos que desenvolvem. Nosso crescimento espiritual se dá nas 2 etapas. Nós temos a primeira etapa, que somos tecno, que somos filhos, crianças, mas não precisamos, não podemos, não podemos aceitar permanecer nessa posição. O Senhor tem algo maior para nós, que é o ruios, o filho maduro, a posição de filhos maduros. E dentro da igreja precisa haver filhos maduros, sabe por quê? Para cuidar dos filhos novos. Sabe quando que você entende que um filho está crescendo? Quando você vira para ele e fala assim: ó, toma conta do seu irmãozinho, hein? Não é assim? Quando você deixa ele sair com um irmãozinho pequeno, é por quê? Porque ele está crescendo, está amadurecendo, já sabe cuidar dos mais novos. Agora, e na igreja? Será que eu vou ficar a vida toda precisando ser cuidado pelos irmãos mais velhos? Ou pelo pai, pela mãe? O Senhor espera que os filhos mais velhos sejam maduros o bastante para cuidar dos filhos mais novos. Isso é sinal de maturidade. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que passamos pela etapa do tecno, mas chegamos ao ruim, chegamos à maturidade.
O Senhor nos chamou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos salvou. A palavra de Deus diz que é para sermos reis e sacerdotes, para reinarmos juntamente com Ele. Uma criança pode reinar, irmãos? Uma criança pode exercer liderança no ambiente espiritual, no ambiente físico onde ela está, quanto mais no ambiente espiritual. Então, se não houver amadurecimento, se não houver crescimento na minha vida com Deus, na minha relação com Deus, de conhecer o Pai, de ser parecido com o Pai, de assumir responsabilidades que hoje o Pai ainda não pôde me passar, mas vai passar porque eu vou crescer. Se não houver isso, eu não estou em condições de reinar, eu não estou em condições de avançar, não estou em condições de viver a plenitude do chamado de Deus para a minha vida. O Pai tem riquezas, o Pai tem uma herança para entregar para os seus filhos. Agora, na lei brasileira, na lei natural, se acontece isso, a criança pode administrar aquela riqueza? Se o pai falece e deixa uma herança para ele, o juiz vai estabelecer um tutor, vai estabelecer alguém adulto, maduro, para ajudá-lo a cuidar, porque ele é criança ainda, não pode. Essa é a realidade. Infelizmente, enquanto não amadurecemos, vamos precisar de tutor, vamos precisar de irmãos mais velhos, vamos precisar de pessoas para nos cuidar. Ah, pastor, então agora eu não quero mais ser cuidado por ninguém, porque eu sou filho maduro. Epa, peraí, tem cada etapa a ser seguida. Você não vai ser filho maduro quando você rejeitar o cuidado. Não, é quando você for capaz de cuidar de outros. Rejeitar o cuidado, pelo contrário, é imaturidade. É dizer, eu não estou pronto ainda para cuidar de outros, eu ainda não cheguei à idade madura. O Senhor nos colocou dentro de um ambiente propício para isso, que é a igreja do Senhor. Mas muitas pessoas não entendem esse ambiente. Acham que a igreja é aquele lugar que igual eu vou num banco, né, para depositar ou para tirar, né? Deposito lá na poupança, depois outro dia eu volto para tirar. Hoje eu estou indo só para louvar, para adorar. Amanhã eu vou vir para buscar minha bênção. Que bom, Deus tem bênçãos para dar. Mas não é isso. A igreja nos foi dada como um ambiente de crescimento, de amadurecimento, de conhecimento da palavra. Por isso a igreja tem que ter ministração da palavra, tem que ter ministração profunda. A igreja não pode falar só das bênçãos, a igreja tem que confrontar, a igreja tem que falar dos erros, das vergonhas, daquilo que precisa ser tratado. Esse é o papel da igreja. O pai que não confronta o filho está entregando o filho, a Bíblia diz isso, a vergonha. O pai que não disciplina o filho vai colher consequências depois. A igreja é esse ambiente para crescimento, não simplesmente para troca. Mas quanto mais crescimento, mais maturidade. Em Marcos, no capítulo 10, os versículos 15 e 16, o Senhor Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Isso aqui Jesus disse naquele momento que os discípulos viram as crianças chegando e tentaram impedir as crianças, né, de incomodar Jesus. Aí Jesus falou: não os impeçais, porque quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E Jesus pega as crianças, coloca no colo, acaricia as crianças, impõe as mãos, abençoa aquelas crianças. Sabe o que ele estava dizendo ali para nós? Mostrando a nossa primeira etapa. A primeira etapa é assim: é recebermos o abraço de Jesus, é recebermos a bênção de Jesus, é recebermos o cuidado de Jesus, é estarmos nos braços dele.
Agora, quem gostaria de pegar um filho de 40 anos, agindo como uma criança e sentado no colo? Isso, na verdade, é um quadro triste. Um filho que não se desenvolveu, que não amadureceu, que ainda age como uma criança, quando já era para ele ter outros filhos, quando já era para ele estar cuidando de outras crianças, mas ele continua agindo como criança. O Senhor Jesus, nesse episódio, ele mostrou para nós exatamente a nossa primeira etapa. É assim que recebemos. Ele deixou, nós precisamos receber o reino dessa maneira. Sim, nós vamos receber o reino pelas bênçãos, pelo afago, pelo cuidado, pelo carinho, buscando o colo do Senhor. Mas entenda uma coisa: tem que chegar uma hora que eu vou aprender a falar com Deus, a lidar com Deus como uma pessoa adulta, como uma pessoa que conhece o seu Pai e fala de igual para Ele. Não estou dizendo aqui no sentido de falta de respeito, de honra, mas de igual que eu digo, de maturidade, de crescimento. Olha o que diz Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, de nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, aqui falando de Jesus, a palavra ruios, viu, irmãos? Filho maduro. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, novamente ruios, filhos maduros, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, aí de Jesus, ruios também, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Irmãos, é muito clara a palavra, é muito clara. Não tem como dar jeitinho de dizer assim: eu quero continuar no colinho, buscando só minhas bênçãos e sem muita responsabilidade. Não, porque a palavra é clara. O filho, enquanto é criança, não difere em nada do servo. Tudo é dele, mas ele não pode usar o tutor que tem que administrar. Enquanto você é criança, você é um servo. Agora, quando você amadurece espiritualmente, aí sim você passa a viver a relação que Deus espera de você. Isso é algo que dá orgulho para o pai. Os judeus chegam a fazer uma cerimônia quando o filho cresce e começa a assumir as responsabilidades lá por volta dos 13 anos de idade. Eles fazem uma cerimônia de apresentação para a sociedade: meu filho agora amadureceu, e ele vai começar a assumir as responsabilidades de homem e não mais de criança. Isso é um orgulho para o pai, ver o filho crescendo, amadurecendo, e é isso que o Senhor espera de nós. A vontade do Senhor é levar filhos maduros à sua glória, filhos que já passaram por essa experiência da filiação, da adoção, e entenderam o que são em Deus, e agora se desenvolvem, crescem. Vocês conhecem o temperamento de uma criança? Uma criança, se você dá um brinquedo na mão dela e depois tira, o que ela faz? Grita, não grita? Esperneia, chora. Por quê? Porque a criança, ela é centrada em si mesma, isso é natural dela. A criança, ela começa a aprender a conviver quando ela vai para a escola, porque enquanto ela está ali no seio da família, ela é o centro das atenções realmente.
Pode ser 4, 5, 6 filhos, mas o mais novinho sempre vai tomar mais atenção. E isso é normal. Agora, isso tem um tempo determinado, não tem, irmãos? Agora, tem gente que na igreja quer continuar sendo o caçulinha, o centro das atenções. Esquece que já passou o tempo de amadurecer, que já passou o tempo de crescer e já deveria estar cuidando de outros. Um filho maduro é capaz de cuidar não só de si mesmo, mas também dos filhos mais novos. É capaz de vigiar, de evitar os acidentes. Na igreja, os filhos maduros são aqueles que são capazes de suportar as fraquezas dos pequenos. Porque os pequenos são fracos. As crianças são fracas, não conseguem fazer o que os grandes fazem. Mas os grandes entendem e suprem essa necessidade. Então, na igreja, o sinal de maturidade é isso, é eu saber entender a fraqueza dos menores, dos filhos mais novos, daqueles que estão chegando, que estão começando a caminhar, e preocupar-se com eles, cuidar deles, não deixar que eles sejam atingidos pela fraqueza deles. O pai olha para o filho com extrema satisfação quando vê um filho maduro cumprindo o seu papel como homem ou como mulher, né? Sendo uma menina. Mas o filho dá orgulho para o pai, engrandece a alegria do pai. Esse sim é capaz de usar a sua herança. A vontade de Deus é que todos os filhos cheguem ao amadurecimento. Todos os filhos maduros sejam levados à sua glória. No texto que lemos, fala que ele, por querer levar muitos filhos, ele aperfeiçoou o autor da salvação através da aflição, do sofrimento. O que ele deseja é que todos os seus filhos sejam maduros. Por isso ele nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo não é babá. Quem era babá era a lei. Se você for ver na palavra de Deus, a lei é chamada de aio na palavra de Deus. Aio é isso, é babá. É quem cuida de criança. Na lei, a lei foi dada para isso. Eles ainda são crianças, não conheceram a plenitude que está em Jesus. Jesus ainda está por vir. Na época da lei, Jesus ainda não tinha vindo. Então, a lei de Moisés foi dada como aio, como babá. Agora, o Espírito Santo não. O Espírito Santo é aquele que nos leva à maturidade. É aquele que nos leva ao crescimento. É aquele que nos faz crescer e sermos parecidos com Deus. Efésios 4, versículo 12 e 14 diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, olha aqui, que descrição interessante dos filhos imaturos. O versículo 12 fala que Deus deseja que todos cheguem ao crescimento, à unidade da fé, pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. O texto continua, da perfeita varonilidade. O que significa isso? Em outra versão diz a estatura de varão perfeito. O que quer dizer? Trocando aqui para as nossas palavras, ficar do tamanho de um homem maduro.
ficar do tamanho de um homem maduro, a estatura de um varão perfeito, de um homem adulto, de um homem maduro. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que Ele quer. E isso Ele faz como? Através de conhecimento do próprio Deus, através da nossa relação com Ele, através do Espírito Santo, através da Sua palavra. E Ele diz para quê? Para que assim, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Aí Ele vai dizer o que o menino faz: agitado de um lado para o outro. Você já viu como criança corre? Já viu como criança uma hora está aqui, que você tem que tomar cuidado, senão ele atravessa a rua sozinho? É da natureza da criança. E existem filhos imaturos que são assim, levados pelo vento, agitados de um lado pelo outro, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Irmãos, o que o Senhor espera de nós é que nós venhamos a nos amadurecer e a crescer na família que Ele nos plantou, nos dando condições de sermos cada vez mais úteis para o reino, úteis para o seu corpo. O verdadeiro sentido do filho maduro, do Roios, está justamente aqui nessas palavras: aperfeiçoamentos do santo, perfeita varonilidade, medida de estatura da plenitude de Cristo, não mais sejamos como meninos. É isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que nós cheguemos a esse momento dele poder dizer: está aí o meu filho, ele é maduro. De agora em diante ele vai começar a cumprir os propósitos que eu tenho na vida dele. De agora em diante ele vai cumprir o chamado que eu tenho na vida dele. Ele vai receber a herança e vai cuidar daquilo que é meu. Isso é sinal de maturidade. Hebreus 5:8 diz: embora sendo filho, aqui usa a palavra huios, filho maduro, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, entenda uma coisa: o crescimento físico é algo que precisa acontecer naturalmente, não é? Como eu falei, o pediatra mede a criança lá porque ela tem que crescer. Então o crescimento físico é algo que acontece, gradativamente e de forma natural. O crescimento intelectual, como que eu cresço intelectualmente? Estudando, não é isso? Estudando, aprendendo, buscando conhecimento. É através do aprendizado. Agora, o crescimento espiritual. O crescimento espiritual não depende do tempo, igual ao crescimento físico. Não depende do aprendizado, igual ao crescimento intelectual. Mas depende de relação com Deus. De vida com Deus. Tem pessoas que estão nos primeiros meses da vida cristã. Ainda não leu um livro inteiro da Bíblia, só leu versículos avulsos, mas ele tem uma vida de oração, ele tem uma vida aos pés do Senhor, ele deixou o Espírito Santo transformar e tratar a vida dele, e você olha para ele, ele já está cuidando de outros, ele já está assumindo responsabilidades no reino. Por quê? Porque o amadurecimento espiritual não depende de tempo. Ah, pastor, mas eu estou na igreja só há 5 anos, é para eu ser um menininho mesmo. Tem misericórdia. Até lá quantas pessoas morreram? Até lá quantos filhos pequenos deixaram de ser cuidados? Basta você se dedicar em ter vida com Deus, em ter obediência, ter firmeza de propósito ao Senhor, que com certeza o crescimento espiritual virá. E você vai amadurecer e poder cumprir o propósito de Deus. Muitas pessoas lutam contra o pecado, achando que se vence o pecado por uma decisão pessoal. Não resta dúvida, você tem que decidir. Mas em Romanos 7, se você for ler um capítulo antes de onde nós lemos, Romanos 7 fala da natureza humana.
Nós temos em nós uma natureza pecaminosa. Ele chama lá da lei do pecado, que nos escraviza. E antes de sermos filhos, antes de conhecermos Jesus, antes de termos o Espírito Santo, nós éramos escravos dessa lei, da lei do pecado, porque essa natureza está em nós. Agora, o que diz Romanos 8,13? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Quando ele fala de obras do corpo, ele está falando de quê? De pecado. E como que eu vou mortificar as obras do corpo? Como eu vou vencer o pecado? Em outras palavras, pelo Espírito Santo. Não é por mim. É no meu relacionamento com o Senhor. É sendo cada vez mais próximo dele. É andando em Espírito. É pensando nas coisas do alto. É vivendo para o Senhor. É sendo um com ele. É assim que eu vou vencendo a minha carne e vou mortificando as obras da carne. Agora, para fazer isso, tem que tomar uma decisão, né? Se você ama o seu pecadinho, se você quer guardá-lo como o seu animalzinho de estimação, muito bem guardado, você nunca vai ser um filho maduro. Porque nunca o Espírito Santo vai ter liberdade para trabalhar totalmente na sua vida. E o último versículo que nós lemos, em Romanos 8, versículo 19, diz: a criação ainda anseia pela manifestação dos filhos de Deus. No grego, qual é esse filho aqui, irmãos? Huios, filho maduro. Você sabia disso? Que a criação, outra versão diz, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, aquele seu amigo que não tem Jesus ainda, ele pode ser o que for, ele pode ser um pecador, ele pode ser um blasfemo, ele pode ser um drogado, ele pode ser um ladrão, ele pode ser um bandido, mas entenda uma coisa, dentro dele existe um clamor por Deus. E esse clamor por Deus só será atendido, preenchido, através da manifestação dos filhos de Deus. São os filhos maduros de Deus que vão se manifestar diante de toda a criação e levar Deus para toda a criação dele. Essa é a nossa função. E a pergunta que eu faço nessa noite é: onde estão os filhos maduros? Onde estão os filhos capazes de cuidar de outros filhos? Essa deve ser a nossa meta. Esse deve ser o nosso objetivo a cada dia: crescer em Deus, amadurecer em Deus, ao ponto de reinar com Deus, exercer autoridade. Por onde eu passar, as pessoas verem que há Deus na minha vida, e assim a criação vai ver a manifestação de um filho de Deus. E essa maturidade, ela é reconhecida justamente nas nossas decisões. Uma criança toma decisões certas, irmãos. A criança fala assim: vou atravessar a rua, nem olha para um lado e para o outro, né? Se o pai não segurar ali, morre. Porque a criança não é capaz de tomar decisões certas, faz besteira. Se você der uma arma de fogo, ou ela mata alguém ou ela se mata. Porque a criança não tem capacidade de lidar com aquela situação. Então é justamente na sua tomada de decisão que a gente vai entender se existe maturidade ou não, se toma as decisões certas, se tem solidez no relacionamento com Deus, firmeza, perseverança, se busca profundidade e consistência nos relacionamentos, não só com Deus,
mas dentro da família, dentro do trabalho, no dia a dia. Porque você só vai manifestar Deus se houver um relacionamento sólido. Um relacionamento superficial não vai conhecer o Deus que está dentro de você. A criação está esperando por você, pela sua manifestação como filho maduro. Maturidade é a consistência, ou seja, a coerência com que você conduz a sua vida. Uma pessoa madura toma atitudes coerentes, não faz besteiras como criança. Maturidade é isso, é tomar decisões, conduzir a vida de forma consistente, coerente. Maturidade é ter solidez nos seus compromissos. Você pode virar para uma criança e falar assim: ó, eu te quero 8 horas da manhã todo dia aqui no serviço. Ela vai? 8 horas ela vai estar dormindo, não vai? Agora, depois que cresceu, alguém precisa te acordar? Se ainda precisa te acordar, você ainda não está maduro. Para você ir trabalhar, não. Para você estudar, para assumir as suas responsabilidades. Se você ainda precisa ser acordado por alguém, você ainda não está maduro. Mas quando você é maduro, meu filho, você tem noção do que pesa sobre os seus ombros e se levanta até 1 hora antes do que perde o sono. Você sabe das suas responsabilidades. É a solidez nos compromissos. Isso é sinal de maturidade. A pessoa madura, ela tem profundidade nas suas convicções. Quem te salvou foi Jesus. Tem certeza? Ah, não sei, né? Isso é o que? Imaturidade. Quem mudou a sua vida? Foi o Senhor Jesus morrendo por mim lá na cruz do Calvário. Isso transformou a minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. Agora o imaturo: ah, não sei, estou experimentando, estou vivendo isso ainda não tenho convicções profundas. Por quê? Porque é imaturo. Outra coisa importante, irmãos, preste atenção. À medida que você vai amadurecendo, você se torna capaz de estabelecer relacionamentos profundos de amizade, de afetividade e de amor, ao ponto de chegar a se casar. Uma criança pode casar? Não pode, porque ela ainda não sabe estabelecer um relacionamento de afetividade, de responsabilidade, de carinho, de cuidado. Os relacionamentos da criança ainda são superficiais. Agora, os relacionamentos de uma pessoa madura são relacionamentos profundos, chegando ao ponto do casamento, um relacionamento de intimidade. Esse é outro sinal de maturidade. Agora, o imaturo, ele só tem relacionamento superficial. Ele não tem um amigo, ele não tem nem mesmo um cônjuge, porque ele não amadureceu ainda para isso. O imaturo, ele é frágil. Qualquer coisa machuca ele. Ele não tem profundidade nas suas convicções, na sua maneira, em quem ele é, na sua identidade. Então ele é frágil. Qualquer coisa está me ferindo, está me machucando, está isso, está aquilo. Faz biquinho, fala que vai embora. Isso é sinal de quê? De imaturidade. O imaturo, ele não tem convicção, ele acredita mais ou menos, ele se doa mais ou menos, ele não se entrega a uma relação, ele se compromete mais ou menos, porque não tem
maturidade para assumir um compromisso. É instável, é inconstante. Uma hora está rindo, outra hora está chorando, uma hora está alegre, outra hora está triste. É almático. Como nós já pregamos aqui alguns meses atrás, não aprendeu ainda com o salmista dizer: aquieta minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, o meu auxílio, Deus meu. Não, a alma dele, os sentimentos, as emoções dele jogam ele de 8 a 80, 10 vezes por dia. Por quê? Porque lhe falta maturidade. Maturidade emocional, maturidade espiritual e muitas vezes a maturidade física ainda. Eu quero nessa noite lançar um desafio para você. O desafio de você se tornar um filho maduro. De você dizer para o Papai do céu: eu vou cuidar do meu irmãozinho. Eu vou ser filho maduro, o Senhor pode confiar em mim. Eu vou crescer em Ti. Eu vou andar com o Teu Espírito Santo para que eu conheça a Ti a cada dia. Eu vou me relacionar contigo não mais como eu relacionava até hoje, como pensando que eu era um empregado, o Senhor o patrão. Eu um servo, o Senhor o meu dono. De hoje em diante eu serei filho, e o Senhor será o meu paizinho. Lemos um texto que diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de adoção, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. É interessante que essa palavra Abba não foi traduzida porque o hebraico, o povo de Israel, eles não gostam de traduzir essa palavra. Então eles vão para outro país, outra cidade, eles continuam chamando o pai deles de Abba. Abba significa paizinho. Então quando o texto diz que o Senhor nos deu o Espírito que nos leva a chamar Deus de Abba Pai. Em outras palavras, está dizendo assim: o Espírito Santo foi te dado para você ter intimidade com o Pai, para você poder chamá-lo de paizinho. Paizinho. E é esse relacionamento que Ele quer ter com você. Mas você precisa tomar uma decisão. Qual a decisão? Amadurecer. Mas pastor, como que eu amadureço? Você tem o Espírito Santo que te ensina, que te dá condições de amadurecer, se relacionando com Ele em oração, se relacionando com Ele na palavra, se relacionando com Ele no seu dia a dia, vivendo para Ele, se entregando para Ele, caminhando ao lado dEle, pensando nas coisas que são dEle, conversando com Ele. Não tem outra forma, não tem outro caminho. Ah, mas se eu for na igreja 7 quintas-feiras e receber 7 orações, eu amadureço? Se você não ler a Bíblia, não orar, não ter relacionamento com Deus, não tiver relacionamento com Deus, pode fazer 70 semanas. Você vai continuar como uma criança, esperando só o que o Pai pode te dar, não o que você pode dar para o Pai. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Eu sei que talvez a palavra tenha sido confrontante, talvez tenha sido desconfortável, mas eu costumo dizer que se você perder a noite hoje pensando nessa palavra, eu vou ficar muito feliz. Ah, pastor, mas é isso o seu desejo?
Porque quando a palavra nos confronta e a gente pede a noite de sono, ela vai surtir efeito. As coisas vão mudar dentro de nós. Agora, se eu nem ligo para a palavra, eu tenho certeza que dentro de 2 dias você esquece essa palavra. Quarta-feira, se eu te perguntar alguma coisa da mensagem, você nem lembra mais qual foi o texto. Quer dizer, eu faço um teste, eu pergunto de domingo passado. Porque a pessoa não viveu aquilo, a pessoa não colocou aquilo dentro dela. Você só guarda uma palavra, a palavra só surte o efeito quando você vive essa palavra. Se a partir de hoje você começar a viver isso, buscar a maturidade, buscar o crescimento, ser filho maduro, eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer dessa palavra. Vai passar anos e você vai lembrar daquela noite que o pastor Lázaro ministrou sobre isso e que marcou a minha vida e mudou a minha vida. É assim que a palavra funciona. Quando nós a colocamos em prática, aí sim, ela é a espada que entra e muda tudo. Eu quero te convidar a fazer isso, a colocá-la em prática, a viver isso. E quando você ainda tiver aquela atitude almática, aquela atitude infantil, aquela atitude do filho técnico, imaturo, chora diante do Pai, chora com o Espírito Santo e diz: me ensina a ser um filho maduro, me ensina a conhecer a Ti em profundidade. Feche seus olhos, comece a orar, comece a falar com Deus, comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser um filho maduro, eu quero atender a grande expectativa que a criação espera em mim. Fale com Deus. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te apresentar a cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas que estão aqui. Senhor, muito obrigado, Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor os trouxe aqui nessa noite para amadurecimento, para crescimento, para tomada de decisões corretas, para entender, Pai, aquilo que o Senhor espera de cada um deles. Senhor, eu te peço agora, Deus, que o Teu Santo Espírito continue falando nesses corações, que o Teu Santo Espírito continue tratando com essas vidas, que o Teu Santo Espírito continue, Senhor, transformando essas vidas em pessoas cada vez mais parecidas contigo, para que elas se tornem filhos maduros, capazes de cuidar dos mais novos, capazes de cumprir responsabilidades grandes que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Cuida dos Teus filhos, Pai. Cuida dos Teus filhos. Senhor, e que a cada dia nós possamos crescer. Nós possamos, Senhor, ser edificados. Que nós possamos, Senhor, ver a maturidade se tornando realidade nas nossas atitudes, nas nossas decisões, no nosso dia a dia, Senhor. Senhor, queremos assumir as responsabilidades de filhos maduros que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, estamos dispostos, Senhor, a sermos aperfeiçoados pela obediência, a sermos aperfeiçoados da maneira que o Senhor achar melhor, até nos tornarmos, Senhor, maduros, parecidos contigo e prontos, ó Deus, para recebermos a herança que o Senhor tem para nós. Recebe-nos, Senhor, diante de Ti, ouve a nossa oração, e que a partir de hoje seja um tempo de crescimento, um tempo de maturidade, um tempo de avanço, para a honra e glória do Teu santo nome. Que juntamente com o avanço e com o crescimento de cada um dos Teus filhos, a Tua igreja avance, conquiste, cresça
e o teu reino seja estabelecido sobre esta cidade e por onde o Senhor nos enviar. Continua, Senhor, a boa obra que o Senhor já começou nas nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você está feliz com tudo que Deus tem feito aqui nessa noite? Amém?